A, a murmuração, a reclamação, a falta de fé, a ingratidão, isso é muito perigoso. Cuidado com isso. Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje, e o texto da palavra do Senhor que vamos considerar hoje é capítulo 20 do livro de Números, do verso 1 até o verso 13. Olha, é de fato algo muito perigoso a ingratidão, a falta de fé, a reclamação, a murmuração. Às vezes não percebemos o perigo disso, porque estamos tão acostumados com a graça, estamos tão acostumados com o amor de Deus, que deixamos escapar do nosso radar de preocupação o perigo que é ser um murmurador, uma pessoa azeda que reclama de tudo, que não consegue enxergar de forma positiva, otimista a vida, que, afinal de contas, está sendo conduzida e preservada pelo próprio Deus. Ao contrário, quando nós preferimos, optamos por enxergar sempre os buracos na pista, os problemas, os perigos, as dificuldades que também fazem parte da vida. É algo muito perigoso. Bem, deixa eu te falar uma coisa. Tem consequência o ser ingrato, ser murmurador, não ter fé no Deus que providencia todas as coisas? Claro que tem. Mas alguns diriam assim, uma pergunta que é comum se fazer a respeito disso. Deus sempre ouve nosso pedido de desculpa? Deus sempre ouve nosso pedido de perdão por causa da murmuração, da falta de fé, da ingratidão? E eu afirmo para você com todas as letras que sim, Deus sempre ouve nosso pedido de perdão. Aliás, Deus sempre ouve tudo aquilo que nós falamos com Ele. Não há momento onde Deus, de repente, pega e faz assim, não quero saber o que você está falando e tal. Não existe isso. Tudo que nós conversamos com o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir. Deus está, assim, nos ouvindo toda vez que o procuramos. E Ele até fala para a gente procurar Ele sempre, sempre, sempre. Então, não tenha receio. Não fique imaginando que você vai perder a viagem. Às vezes você não vai em determinado lugar porque acha que o banco vai estar cheio demais, a fila é grande, não vai dar tempo de te atender. Isso são limitações que nós experimentamos nessa vida aqui, mas que não existe no que diz respeito a uma audiência com o Senhor do Universo. Em nome de Jesus, você pode procurar Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, e Ele vai te ouvir. Mas se eu procuro Ele e Ele me ouve, será que Ele me perdoa toda vez que eu peço perdão? É uma pergunta interessante também, quando nós nos deparamos com esse vício de ser murmurador, ingrato e incrédulo a respeito do cuidado de Deus. E eu diria para você, de novo, Deus sim está pronto a nos perdoar. Toda vez que a gente de fato se arrepende verdadeiramente, o Senhor já está agindo nessa história e está pronto a perdoar você e a mim. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, já diz o salmista. Pode procurar o Senhor e, se estiver arrependido de verdade, tenha certeza que Deus vai perdoar você por qualquer pecado, inclusive o pecado da murmuração, da ingratidão e da incredulidade diante do cuidado dele com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com tudo que você faz. Agora, uma outra pergunta interessante de se fazer também sobre esse tema é: Deus me ouve? Sim, já respondemos. Deus perdoa? Sim, também acreditamos dessa maneira. Mas Ele me ouvindo e me perdoando, Ele me livra de todas as consequências do pecado? Aí a conversa é outra. Leia esse capítulo aí, os versos de 1 a 13, o capítulo 20 de Números, e veja que tem coisas que nós fazemos que Deus ouve o nosso pedido de perdão, Ele de fato perdoa a gente,
mais algumas consequências ficam. Por isso, não brinque com a graça do Senhor. Por isso, não brinque com o poder de Deus. Por isso, não faça pouco caso, não trate como se fosse uma coisa muito comum, fácil, barata, a graça de Deus sobre a sua vida. A misericórdia não pode ser tratada como se fosse algo que você achasse aos montes aí na rua e não tivesse valor nenhum que você pisasse por cima. A graça de Deus é algo muito maravilhoso. A misericórdia dele sobre a sua vida é algo muito importante. O perdão para você custou muito caro, custou a vida do filho dele. Jesus morreu para que você tivesse vida. Então, não trate isso como se fosse uma coisa simples demais. É apenas para ilustrar para você que tem algumas coisas que Deus nos ouve e perdoa, mas não tira a consequência. É que tem atos que já aconteceram e a gente não consegue mudar a história. Se, por exemplo, eu cometer um crime de assassinato, eu matar uma pessoa e depois eu, de fato, me arrepender por ter feito aquilo ali e buscar ao Senhor e pedir a Ele perdão e contrito, verdadeiramente arrependido, o clamar pela sua misericórdia, eu tenho certeza que Ele vai me perdoar. Mas o fato de eu ter matado uma pessoa, isso não vai mudar. A consequência do meu ato não vai mudar, inclusive diante das leis. É bem possível que eu seja preso e que eu pague por esse crime. Ou seja, tem coisa que a gente pede perdão, recebe o perdão, que é o mais importante de Deus, mas não ficamos livres das consequências daquilo que nós fazemos. Por isso que a gente precisa pedir ao Senhor todo dia, que mais do que pedir perdão, é pedir a Deus a capacidade de evitar pecar. Porque o pecado não é brincadeira. O pecado não é uma coisa assim que é como se fosse um bichinho inofensivo. Não, o pecado mata, o pecado atrapalha, o pecado enrola na nossa perna e nos derruba. O pecado faz mal, o pecado precisa ser evitado, nós precisamos correr do pecado. Antes de confiar na graça do perdão, tente não pecar, confie na graça para não pecar, porque o pecado pode deixar marcas profundas, marcas complicadas na vida de cada um de nós. Fala aí, você já teve alguma experiência que você pode e quer compartilhar com a gente sobre clamar ao Senhor, pedir o seu perdão, ser perdoado, mas a consequência do pecado ficar? Compartilha com a gente, nos ajude a crescer com a sua experiência também. Fala pra gente aqui no chat, que aí eu leio, outras pessoas também podem ler e nós vamos crescendo com a experiência um do outro. Por isso, vamos lá, mais uma vez, não vamos brincar com o pecado. Oremos. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com meu irmão, com a minha irmã, clamando ao Senhor neste momento, que nos dê uma consciência clara, nítida de que murmurar, ser incrédulo diante do seu cuidado, não ser grato por tudo que o Senhor tem feito é um pecado perigoso. Por favor, Senhor, nos livra disso. Se temos cometido esse tipo de coisa ou outros pecados, já te pedimos, Senhor, consciência disso e arrependimento verdadeiro. Te buscamos pedindo perdão. E mais ainda, que o Senhor nos ajude a não pecar, a correr do pecado, que muitas vezes, mesmo com o teu perdão, deixa algumas marcas horríveis, profundas, psicológicas, emocionais, espirituais, às vezes, que nos atrapalham por muito tempo. Tenha misericórdia de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, para esse negócio todo aqui funcionar muito bem, conto com você. É importante que você participe, que você leia o texto que a gente coloca aqui como indicação, que você pare um tempo de fato, converse com o seu Senhor e que, para abençoar o canal e abençoar outras pessoas, você compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas. Manda para alguém aí agora, dá seu like, confirma a sua inscrição. E amanhã eu te vejo aqui de novo para mais uma reflexão na palavra do Senhor.